A verdadeira história da Páscoa. Descubra o real significado e você sabe o real significado da Páscoa. Ela é uma das celebrações mais conhecidas no mundo, marcada por símbolos como coelho, ovos de Páscoa, ovos de chocolate, reuniões em família. Mas você já parou para se perguntar qual é a verdadeira origem dessa data tão significativa? Além das tradições modernas, existe uma história profunda, cheia de significado espiritual, que remonta a milhares de anos em uma história de libertação, sacrifícios e vitórias, que transformou a humanidade hoje. Vamos mergulhar nas raízes da Páscoa e descobrir o verdadeiro sentido dessa celebração. Prepare-se para conhecer a verdadeira história da Páscoa. Primeiro, a Páscoa judaica Pesach. Para entendermos a origem da Páscoa, precisamos voltar a milhares de anos ao Antigo Testamento, no tempo em que o povo de Israel era escravo no Egito. Esse período de escravidão durou mais de 400 anos, até que Deus escolheu um líder, chamado Moisés, para liberar os israelitas. O livro de Êxodo, capítulo 12, nos conta como Deus enviou 10 pragas ao Egito, como forma de julgamento contra o faraó, que se recusava a libertar o povo. A última praga foi a morte de todos os primogênitos, mas Deus preparou um meio de salvação para os israelitas. Ele ordenou que sacrificasse Íro sem defeito e marcasse os umbrais das portas, e naquela noite os anjos da morte passou pelo Egito, mas pulou as casas onde havia o sinal do sangue. Foi assim que o povo foi poupado e finalmente liberto. Esse evento marcou o início da Páscoa judaica, conhecida como Pesach, palavra hebraica que significa passagem. É uma celebração de gratidão a Deus do cativeiro e pelo milagre que aconteceu naquela noite. Até hoje o Pesach é celebrado pelos judeus como um tempo de reflexão e agradecimento a Deus, com uma ceia especial a ceder, onde é comido pão sem fermento, ervas amargas e outros alimentos que simbolizam a libertação segundo a Páscoa cristã, ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos no tempo para o Novo Testamento. Duração: a celebração da Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Algo extraordinário aconteceu que mudou o significado da Páscoa para sempre. Jesus Cristo, o Filho de Deus, celebrou a última ceia com os seus discípulos, juntamente na semana da Páscoa judaica. Naquela ceia, Jesus ensinou algo profundo. O pão representa o seu corpo e o vinho, o seu sangue, que seria derramado pela humanidade logo após essa ceia. Jesus foi preso, crucificado e morto, cumprindo a profecia de que o Messias viria como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele foi crucificado na sexta-feira, que hoje é conhecido como Sexta-feira Santa por algumas tradições, mas o milagre aconteceu no terceiro dia. No domingo, Jesus ressuscitou dos mortos, venceu o pecado e a morte. Essa é a Páscoa cristã, a celebração da ressurreição de Cristo e da vida eterna que Ele nos oferece. O apóstolo Paulo resume esse significado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Foi a Páscoa cristã, portanto simboliza a renovação e a esperança e a vitória do Cristo. É o dia mais importante do calendário cristão, pois celebra o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade e a salvação através de Jesus. Terceiro, as tradições populares da Páscoa. Com o passar dos séculos, as celebrações da Páscoa foram incorporando também elementos culturais e populares. Muitas dessas tradições, raízes em antigas culturas europeias. Ovos de Páscoa, muitos antes de se tornarem ovos de chocolate,
ovos eram símbolos de fertilidade e renovação da vida em culturas pagãs. Quando o cristianismo se espalhou, o ovo passou a simbolizar a vida nova que Cristo trouxe com sua ressurreição. Com o tempo, as pessoas começaram a pintar os ovos como parte da celebração. O coelho da Páscoa. O coelho é outro símbolo de fertilidade por sua capacidade de ser reproduzido rapidamente. Ele se popularizou principalmente na Alemanha, onde surgiram lendas de que o coelho trazia ovos na Páscoa. Este costume foi levado para a América e com o tempo ganhou o mundo. O chocolate, a tradição dos ovos de chocolate, surgiu apenas nos séculos mais recentemente como uma forma de celebrar essa data. Essas tradições, embora comuns, não tenham uma ligação direta com o verdadeiro significado da Páscoa. O modelo atual, suas tradições e símbolos acaba desviando o foco do que realmente importa, a vida de Cristo, sobre a morte e a salvação que ele oferece a todos. A Páscoa é uma das um feriado ou uma celebração, é um tempo de reflexão, gratidão e gratidão e esperança. No entanto, vivemos em uma sociedade que constantemente tenta desviar o foco do alvo, que é Jesus Cristo. As distrações ao nosso redor, tentando frequentemente nos afastar do verdadeiro significado da Páscoa. Não permitida que as distrações da sociedade ofusquem a mensagem central da salvação e redenção que Jesus Cristo oferece. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe.